Olá, turminha, tudo bem? Espero que vocês estejam todos bem. E hoje nós vamos fazer as atividades juntinho. Então pegue todo o seu material, coloque aí do lado, preste bastante atenção, porque nós vamos precisar realizar algumas atividades. Então vamos começar? Pegue seu livro de atividades e coloque nas páginas 12 e 13. Nós vamos estudar língua portuguesa. A nossa aula de hoje será sinônimo e antônimo. Para lembrar, chamamos de antônimos as palavras que apresentam significados contrários e de sinônimos as palavras que apresentam significados semelhantes. Vamos entender melhor vendo alguns exemplos? Sinônimos são as palavras que têm o mesmo significado. Vamos entender melhor vendo alguns exemplos. Aqui temos a frase: a menina é bonita. Se trocarmos a palavra bonita por linda, a frase continuará tendo o mesmo sentido, pois as palavras bonita e linda são sinônimas, ou seja, têm o mesmo significado. Nosso próximo exemplo é: o palhaço está feliz. Podemos trocar a palavra feliz por alegre e não iremos mudar o sentido da frase, porque as palavras feliz e alegre têm o mesmo sentido. Na frase o Hulk é valente, qual palavra é sinônimo de valente? Medroso ou corajoso? Isso aí, corajoso. Então, podemos dizer que o Hulk é corajoso. Agora, vamos falar sobre antônimos. Se sinônimos as palavras têm o mesmo significado, quando falamos antônimos, as palavras têm significados contrários, opostos. Vejamos. Meu pai está gordo. Vamos trocar a palavra gordo por um antônimo, ou seja, uma palavra que tem sentido contrário. Qual é o contrário de gordo? É magro, não é mesmo? Isso significa que as palavras gordo e magro são antônimas, pois têm significados opostos. Então, ao trocar a palavra gordo por magro, a frase mudaria de sentido. Meu pai é magro. Observem essas frases. O Pinóquio fala mentira e o Pinóquio fala verdade. Quais são as palavras que têm significados contrários nessas frases? Muito bem! Mentira e verdade são antônimos, ou seja, têm significados contrários. E para finalizar, vamos ao nosso último exemplo de antônimos. Leiam as frases. Minha professora passou uma atividade muito difícil. E minha professora passou uma atividade muito fácil. Nas frases temos as palavras difícil e fácil, que são antônimos, isto é, têm sentidos opostos. Vamos relembrar? Quando falamos em sinônimos, as palavras têm o mesmo significado. Por exemplo, distante é a mesma coisa que longe, morar e residir, perfumado e cheiroso, lento e vagaroso, gostoso e delicioso. E antônimos são palavras com significados contrários. Por exemplo, rico e pobre, perto e longe, alegria e tristeza, bom e mal, dia e noite. Agora que já lembramos o que são sinônimos e antônimos, vamos para as atividades. Questão número 13. Releia este trecho. Uma xícara de chá de água com gás gelada. Reescreva o trecho trocando a palavra destacada por outra com significado contrário. Observe a palavra destacada, gelada. Qual palavra você pode substituir?
Escreva toda a frase e substitua no final a palavra gerada por uma com outro significado. Ao final, você pode conferir a sua atividade. Questão número 14. Consulte o quadro e escreva um antônimo para cada palavra da lista. Primeira coisa que você vai observar é a lista de palavras. Qual a primeira palavra da lista? Baixo. Agora vá até o quadro amarelo, onde existem algumas palavras que são antônimas. Então, qual o antônimo de baixo? Alto. Você vai escrever na frente. E assim você vai fazer com o restante. Sempre lembrando que ao final você pode estar conferindo as suas respostas. Questão número 15. Pinte o sinônimo das palavras. Temos uma dica. Pode existir mais de uma opção. A primeira palavra é alegre. Quais palavras são semelhantes a alegre? Você vai circular. Lembre-se, temos mais de uma opção. Responda todas as outras e lembrando que ao final você pode estar conferindo. Questão 16. Agora, complete o quadro escrevendo pelo menos um antônimo para cada palavra. Lembrando que antônimos são palavras que apresentam significados contrários, opostos, certo? Então, faça esta atividade e após você pode conferir. Agora, faça a correção de suas atividades. Agora, vamos realizar duas atividades no nosso livro didático nas páginas 16 e 17, sobre receitas. Tirar de letra receita. Questão número 1. Agora é sua vez de montar uma receita. Para isso, escreva abaixo das imagens o nome de cada ingrediente e a quantidade necessária. Agora, vamos escrever abaixo das imagens o nome de cada ingrediente e a quantidade necessária. 1 xícara de óleo, 2 xícaras de açúcar, 3 xícaras de farinha de trigo, 3 cenouras, 3 ovos, 1 colher de fermento. Vamos escrever nas linhas abaixo das imagens. Questão número 2. Observando os ingredientes, que título pode ter essa receita? O que você acha? Escreve aí nessa linha. No final, você pode conferir a sua resposta. Questão número 3. No material de apoio, você encontra o passo a passo para o preparo da receita. Destaque os tópicos e, de acordo com as ilustrações, escolhe na ordem que devem ser realizadas as ações. Lembre-se de escrever um título para a receita e copiar a lista de ingredientes. Agora que você já destacou o passo a passo da receita no material de apoio e completou com algumas informações que estavam faltando, vamos responder a questão número 4. Por fim, leia a receita que você escreveu. Depois de fazer a revisão do texto, responda às questões. Você escreveu o título da receita? Sim ou não? Separei as palavras com espaço em branco? Sim ou não? Copiei os ingredientes e a quantidade de cada um deles? Sim ou não? Inseri o modo de preparo na ordem correta? Se você fez tudo isso, você vai marcar sim. Se você saltou algum deles, você vai marcar não, certo? Questão número 5. Faça as adequações necessárias, como eu já falei, ao completar tudo direitinho, marque sim ou não. Ao terminar, destaque a receita do material de apoio e, se desejar, teste-a com a ajuda dos familiares. Vou lançar aqui o desafio, se você aceitar, fazer o bolo de cenoura, depois enviar uma foto. Agora é a sua vez de corrigir as atividades.